A simbologia é algo que me interessa e não poderia deixar, mais tarde ou mais cedo, um dia olhar para o tarô e tentar perceber o que é que aqui está. Também o que vamos aqui falar, aqui há gente que pertence à Acrópole, à nova Acrópole. Vocês pertencem? Não? Ok. O que nós falamos aqui acaba por ser abordado aqui e ali, e também o próprio tarot em matérias mais avançadas que nós temos cá. E é muito interessante este livro, porque eu olho para estas imagens e olho para elas como se fosse um livro. Um livro. Eu estava a pensar outro dia no seguinte: se nós tivéssemos que deixar uma mensagem para o futuro, e tendo em conta que um dia as línguas, tal e qual como nós as conhecemos, podem desaparecer, como é que nós iríamos deixar uma mensagem que aqueles que viessem depois, séculos, as conseguissem compreender? Entendem o desafio? Eu penso que o tarot é um bocado assim. É uma mensagem para que durante muitos e muitos séculos quem tenha um coração mais aberto e mais sensível consiga compreender o que ali está. Não penso que seja... Nós aqui não vamos aprender a ler cartas, ok? Não é nada disso que se trata. Sobretudo, vamos olhar para estas imagens e tentar perceber um pouco que ensinamentos podemos tirar delas para nós. Acho que é mais importante. Porque os desafios que nos surgem, quando nós tentamos perceber um bocado, às vezes temos a curiosidade de saber o que é que me poderá acontecer, o que é que vai acontecer. O que tem que acontecer irá acontecer. Ponto final. E o que nós temos que fazer é nos preparar face aos acontecimentos. Estando preparados, qualquer coisa que nos aconteça, nós ultrapassamos. Quando não estamos tão preparados, pronto, as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis, mas ultrapassamos na mesma, também não é por aí. E, nesse sentido, nós podemos tirar aqui muitas lições que nos posicionam face a nós e cada um pode, e o objetivo seria esse, quando saíssem de cá, um dia, se vocês tiverem estas imagens ou olham para elas na internet e tentar refletir um pouco e balizarem-se, posicionarem-se face ao que aqui vão escutar. Então, o tarot é um livro muito antigo e existem várias versões. Qual é aquela que será original? Bem, talvez seja um bocado difícil de lá chegar, mas sinceramente eu penso que aquela que mais se aproxima ou poderá mais se aproximar da original será esta que temos aqui e que nós vamos falar, que nós chamamos de tarot egípcio. Existem vários, aqui está um exemplo de alguns que eu coloquei, que eu considero que ainda assim não estão muito desvirtuados daquilo que serão essas primeiras imagens, porque depois o que acontece é que quem vem depois vai acrescentando sempre um ponto. E muitas das imagens que nós vamos encontrar hoje em dia, porque existem baralhos para dar e vender com inúmeras figuras, mas quem vem acrescenta um pouco e se calhar acaba por desvirtuar um bocado da mensagem de fundo do que elas querem dizer. Então, o que nós vamos aqui falar vamos falar deste tarot que está aqui como Saint-Germain, porque foi Saint-Germain que acabou por tornar mais público estas imagens, aquelas que nós vamos tratar. E pronto, um baralho tarot tem 74 cartas, sendo que aquelas que nós vamos falar são os arcanos maiores, que são 22. Ora bem, as restantes 52 são as outras cartas que nós costumamos jogar nos nossos jogos. São os 4 naipes com todas as cartas que nós conhecemos e tem estas 22 extras que acabam por ser um resumo de todas as outras. Vou-vos mostrar duas representações da mesma carta. Aquelas que surgem ali a sépia
são as originais, pronto, pelo menos como elas apareceram. Depois, o que está aqui pintado, estas, que é também conhecido como Tarot de Ibis, foi um artista que, através de reflexão e meditação, acabou por acrescentar cor às originais, que seriam aquelas. Mas isto é sempre relativo, porque nada de uma carta está ali por acaso. Nenhuma cor está por acaso, nenhum símbolo, nenhum risco, nenhum elemento está por acaso. E, não tendo o original cor, que são aquelas sépias, pelo menos as cores originais, é sempre uma aproximação de alguém que tenta fazer o melhor que pode, colorindo e acrescentando aquilo que sabe. Da mesma maneira que eu, quando olhei para elas, não deixa de ser a minha interpretação e a minha reflexão sobre o assunto que eu partilho convosco. Não significa que seja dogma e que vocês, o que eu quis dizer é assim e pronto. Bem, só pelo próprio nome, só pela própria palavra tarot, nós podíamos ficar aqui a falar durante imenso tempo. Ela tem muito que se diga. Há quem diga que a palavra tarot seja de origem egípcia. Tar, como aqui está, caminho, e ro, rei ou real. E então, tar no egípcio e ro, que seria algo como caminho real. Mas, no entanto, eu acho, é a minha opinião, que esta palavra tarot, pelo menos tarot, seja muito mais recente. Muito mais recente do que isso. Não tem esta origem egípcia e seja muito mais recente. Porque a palavra tarot é, e nós vamos ver isso agora, é dada a muitas permutações. É uma palavra que permite vários anagramas, digamos assim. E vamos ver isso agora. A palavra tarot permite 24 permutações. E eu coloquei ali algumas das permutações e as palavras que elas dão. E tudo o que está aqui acaba por ajudar. Deixa eu tirar aqui o som. A ir de encontro àquilo que o próprio. Há quem diga tarot com um T no fim. Ok? Mas o tarot com um T no fim, nós vamos ver. Eu prefiro dizer assim, porque o tarot com um T no fim é para dar a ideia de ciclicidade. Ou seja, porque a palavra tarot é um símbolo. Ok? Quando se diz tarot no final é para dar a ideia que começa outra vez. Eu prefiro tirar-lhe o T e chamar só tarot. É a mesma coisa. Desculpem, porquê? Porque nos permite explorar um sentido mais profundo da palavra, que são estas permutações que eu aqui vos estou a mostrar. Por exemplo, razão, ver, rodar, trabalhar, aparecer, orar, ouvir, executar, negro, nascente, intuição e emitir som. É o que está ali impresso naquela palavra. Também pegando na palavra tarot, há uma outra forma de a representar, que também diz muito daquilo que o sentido destas imagens nos dão. Alfa e ômega, representado no meio com o T de Tao e o P. Okay? Vocês intuem alguma coisa quando olham para ali? O T, o Tao e o P, aquilo basicamente o que representa, escrito desta forma, o P, que é o Rho em grego, representa o ser humano. Braços abertos com a cabeça. Okay? E o alfa e o ômega, o princípio e o fim da obra. O que este livro nos ensina é o processo de desenvolvimento humano. Está relacionado com o processo de desenvolvimento humano. O início, aquilo que temos de fazer, os problemas que vamos atravessar, as dificuldades que vamos atravessar, sobretudo para desenvolver algo que cada um tem no seu interior. O desenvolvimento humano e o desenvolvimento da natureza é por ciclos.
tudo é cíclico. E nós vemos, por exemplo, constatamos isso facilmente na natureza. Inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão. E apesar das coisas se repetirem anualmente, temos sempre primaveras, mas as flores que surgem na primavera são sempre diferentes. Ainda que, ainda que o canteiro tenha sempre as mesmas rosas, as rosas que vão nascer vão ser diferentes. O que eu quero dizer com isto? Apesar de termos uma ciclicidade, há uma ciclicidade progressiva, ela não fica estática, porque senão repetia-se constantemente as mesmas coisas. Paulatinamente, embora nós pensemos muitas vezes que as coisas não avançam e as coisas parecem que estão cada vez piores, mas dentro dos próprios ciclos existem fases de crescimento e de crescimento. Mas pronto, paulatinamente as coisas vão convergindo ao longo de milénios para uma ideia, algo. É muito complicado percebermos porque é que nós existimos, ou porque é que isto existe, porque é que tudo existe. Mas tem um sentido. E aos poucos vai convergindo para esse sentido, para essa ideia final. É o que representa aquele eixo ali no centro. Os círculos cada vez vão se aproximando mais do centro, do centro, do centro, do centro. Nós, à medida que vamos crescendo e que nos vamos conhecendo, vamos sempre aproximando cada vez mais de uma ideia que temos de nós mesmos. É conveniente, quer dizer, era bom que fôssemos compreendendo cada vez mais porque é que eu estou aqui, o que é esperado de mim, o que é que eu tenho que fazer. E se eu vou tendo essa compreensão, eu vou me aproximando cada vez mais com as minhas experiências do meu propósito da vida. Vê-se um bocadinho mal, mas é curioso, porque se nós pegarmos nas 22 cartas, e eu já vos disse que o tarot representa um caminho circular. Quem é aqui de... Bem, todos nós na escola primária ou a algum momento falámos nos perímetros de uma circunferência. Ou seja, o perímetro, a linha exterior da circunferência. Não é? O comprimento da linha exterior. Se substituirmos o P, o caminho exterior, pelo 22, e se fizermos as contas ao diâmetro, tentando encontrar o diâmetro, o número que vamos obter é o número 7. E pergunto a vocês, o que é que significa o número 7?